Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar um pouquinho sobre o que é o treino cognitivo. O que representa, afinal, esse tipo de treinamento, né? Então eu vou contar para vocês um pouquinho por que eu cheguei a esse nome e por que eu cheguei na altura do campeonato da minha vida profissional, alguns anos atrás, porque que eu já faço há algum tempo esse tipo de trabalho, surgiu essa ideia do treino cognitivo. Então, lá atrás, há um bom tempo, quando eu ainda trabalhava no hospital, eu atendi uma senhora que me contou que o barraco dela tinha caído por conta de uma chuva, num bairro muito precário aqui da cidade. Eu olhei para ela e falei assim, o que eu vou medicar, né? O que eu vou dar para essa pessoa? E isso eu tô falando, de muitos anos atrás. E fiquei com isso na cabeça. Existem casos que a gente não tem o que fazer no sentido de medicar simplesmente, mas eu precisava criar uma escuta ativa. Foi aí que eu fiquei pensando, preciso procurar outras coisas. Preciso procurar outro material para eu poder usar nas consultas com os meus pacientes. E fui fazer minhas formações em Resurface, do Harry Palmer, com análise transacional, neurocoaching, psicodrama e TCC, e fui buscando para poder oferecer para os meus clientes um atendimento de qualidade, onde eles saiam daqui entendendo o que acontece no mundo psíquico deles e que possa, sim, ser medicado se houver necessidade, porque ninguém merece estar sofrendo, caso tenha algum problema precisa ser medicado, mas que eles consigam assumir as rédeas da vida deles para que eles futuramente consigam estar gerindo qualquer outra crise, qualquer outro desconforto que possa estar acontecendo. Então, por que treinamento cognitivo? Porque a base do treino cognitivo é a terapia cognitivo-comportamental. Então, a base, e quando a gente fala de cognição, eu não estou falando de trabalhar a reabilitação cognitiva das funções executivas, do pensar, da memória, da atenção, da praxis, da linguagem, entre outras. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando necessariamente das funções executivas em si, mas eu estou falando em cima no contexto da terapia cognitivo-comportamental, que a gente tem um pressuposto que o que eu penso gera uma emoção, essa emoção gera um comportamento e esse comportamento vai me gerar um resultado. Então, o que muitas das pessoas que chegam aqui falando, eu sempre faço isso, eu sempre ajo de uma forma que eu acho que é a forma correta, foi assim que eu aprendi, foi assim que a minha família me ensinou, foi assim que eu acho que é o certo, porém o resultado não é um resultado legal. Ou seja, elas não encontram qualidade de vida. Então, grande parte das pessoas que eu atendo, e hoje o meu nicho de pacientes são pacientes ansiosos e pacientes estressados, com um quadro de depressão leve, são pacientes que não possuem qualidade de vida. Então, quando a gente fala de cognição, até tenho aqui uma imagem, vou dividir com vocês, que é a aquisição de conhecimento. Então, os pacientes chegam aqui no consultório muitas vezes sem conhecimento do mundo interno deles. Eles simplesmente executam aquilo que foi aprendido lá atrás na infância. Então, a gente está falando do que tem dentro desse estado de ego aqui, que é o estado de ego pai, que é onde tem os conteúdos éticos e morais aprendidos lá na infância. Então, tudo que eu aprendi aqui não tem borracha para apagar. Tá aqui e vai ficar. Então, se eu não olhar para essa parte do meu cérebro, que é a parte onde tem todos os conteúdos éticos e morais, eu vou continuar repetindo um caminho que muitas vezes é um caminho que não é um caminho legal, não é um caminho que gera conforto, não é um caminho que gera tranquilidade, e sim cobrança, crítica, julgamento, uma imposição de um nível de exigência muito alto, tendo que ter controle, tendo que ter um nível de perfeição muito alto, tendo que ter um nível de excelência, de esforço e dedicação e de agradar aos outros imenso. Então, a pessoa precisa aprender a se conhecer para que ela consiga usar o pare, que é
nosso lado adulto, a parte amarelinha do nosso cérebro, que é onde tem quais informações? As informações que eu recebo do meio, que eu processo, que eu decido e que eu tomo uma atitude. Porém, se eu não parar para pensar, eu vou agir no automatismo. Que automatismo? Aquele que eu aprendi lá atrás. Então, se eu aprendi que eu tenho o que agradar, eu não vou falar não para uma amiga que me liga, sei lá, 10 horas da noite, sendo que eu já estava dormindo e ela queria vir em casa pra gente bater um papo. Eu vou receber. Aí eu vou estar cansada. Ela vai embora bem, porque ela falou um monte pra mim, e eu vou dormir angustiada porque eu não consigo resolver os problemas que são dela. Quantas vezes isso já não aconteceu com a gente? Né? Então, qual é a capacidade que a gente tem de se conhecer? O treino cognitivo oferece isso. Autoconhecimento. Para quê? Para que eu possa melhorar a minha comunicação, a colocação de limites, para que eu consiga melhorar a minha vitalidade, para que eu consiga melhorar a comunicação com as pessoas do meu entorno, diminuindo conflitos comigo e com os outros. E para isso eu preciso conhecer essa partezinha aqui, que é a parte da criança, que é onde a gente traz todo o conteúdo emocional que eu aprendi também lá atrás da minha infância. E aqui dentro tem todos os seus desejos e todas as suas necessidades. E se eu não escuto meus desejos e as minhas necessidades, eu me frustro. E se eu não sei o que fazer com a minha frustração, eu vou agir de que forma? De uma forma irritadiça, agressiva, autoritária, ansiosa, teimosa e me desvalorizando. Então, voltando ao que eu conto para os meus clientes, eu vou estar trabalhando a aquisição de conhecimento, como eu funciono, como o meu cérebro psíquico funciona. E o que mais eu vou estar trabalhando? Eu vou estar trabalhando a questão da capacidade de discernir, de assimilar novos conhecimentos. Então eu tenho que ter discernimento daquilo que eu escuto, porque se eu não paro para pensar, eu vou escutar com que parte do meu cérebro? A parte que está cheia de crítica, de cobrança, de julgamento, que eu tenho que agir de um determinado modo, ou a parte do que eu quero ou não quero, a parte da criança. Então, quando eu paro para discernir e assimilar esse conhecimento, eu vou mudar a minha percepção que eu tenho do mundo. Então, é como se eu pegasse e trocasse os óculos que eu uso para enxergar a minha vida. Porque o que Aaron Beck, que foi o criador na década de 60 da terapia cognitiva, disse? Que o problema não estão nos fatos. O problema está na forma como as pessoas assimilam os fatos, como elas interpretam os fatos. Então, o que a gente propõe aqui? A ação de conhecer e perceber, de ter ou de passar a ter um conhecimento sobre algo. Então, olha que legal. Se eu sei que a forma como eu penso não me gera qualidade de vida, não me gera bem-estar, não me faz bem, por que eu vou continuar pensando desse jeito? Então, se eu venho, e isso, gente, vocês podem estar se perguntando, legal, você trabalha com isso, então você não tem nenhum problema? Você tem uma super qualidade de vida? Você é super bem resolvida? Eu vou falar para vocês o seguinte, eu diariamente aplico isso que eu falo aqui no consultório. E eu posso falar para vocês com total clareza que hoje eu sou muito melhor do que eu fui lá atrás. E tenho muito ainda para melhorar. Mas hoje eu me vejo de uma forma muito mais saudável do que eu me via alguns anos atrás. E ó que eu tenho bastante história para contar. O que a gente fala? Enquanto, por exemplo, vamos pegar exemplo de mãe, de superproteção. Eu venho de uma história de uma mãe superprotetora. Então, uma chance só para vocês adivinharem o que aconteceu com a minha primeira filha. Eu fui super protetora e totalmente ignorante, não tinha a menor ideia de como ser mãe, de como cuidar daquela criança, de como trabalhar os meus medos. Então a gente está falando que o treino cognitivo, ele permite que a gente observe, olha só que legal isso aqui, ele vai fazer com que a gente vai passar a observar o modo
como eu processo as informações e interpreto os fatos. Naquela época eu não tinha noção disso. Eu simplesmente achava que era do jeito que tinha que fazer, porque é do jeito que eu aprendi. Então, coitada da minha filha, coitada de mim, coitada das pessoas que estavam ao meu lado, porque eu era extremamente crítica. Tinha os mandatos que todos nós temos o mandato de ser forte, de ser apressado, de ser esforçado, de ser perfeito, de agradar sempre. E os meus eram altíssimos. Então, coitado das pessoas que estavam do meu lado, sofreram. E eu sofri muito. E minha filha sofreu muito. Então, tendo essa consciência, o meu desejo é que os pais tenham mais clareza e que os filhos não sofram. Tenha informação, tenha discernimento e mude a percepção dos fatos. E com isso, o que a gente faz? A gente observa e processa as informações, interpretando os fatos de uma forma mais uma forma mais adaptativa. Como eu já disse, pensamento gera emoção e emoção gera comportamento, comportamento gera resultado. Então, questionar a veracidade desses pensamentos e interpretações, possibilitando novas formas de pensar, de sentir e agir, é o que a gente precisa. Só que se você não sabe como você funciona, como foi gerado em você essas informações, você não vai saber quem que está mandando na sua vida. Se é a parte adulta ou se é a parte infantil. E eu posso dizer para vocês, lá atrás, como eu estava dizendo, que muito de quem comandava a minha vida era a minha parte infantil. Então olha que legal se você souber disso. Como pode mudar a vida do seu filho, da sua relação, do seu entorno, com a sua família, amigos, profissionalmente falando. Porque você deixa de atuar no desejo infantil de querer agradar pai e mãe, ou de querer simplesmente querer coisas do jeito que você quer. Como outro dia uma paciente me disse, mas o meu marido, ele não vê que eu preciso, ele devia saber que eu tô precisando, ele devia saber que eu tô carente, ele devia saber que eu não tô bem. Isso é um problema, porque quem tá falando é a criança da pessoa. Só que quem deveria estar ali falando isso é a mulher dela, pedindo para ele exatamente o que ela quer ou não quer. Então o treino cognitivo, ele oferece isso para o cliente. A autonomia de pensar, de sentir e de agir. E aí o que a pessoa vai fazer? Ao invés de ficar no que a gente chama de triângulo dramático, se colocando como vítima, querendo que alguém a salve, e sendo alguém culpado da desgraça dela, ela vai simplesmente se apropriar e falar, peraí, isso não tá legal, não quero assim. Então passa do drama, passa do mimimi para a ação. Olha que legal. Isso te empodera, isso te deixa pleno. Então isso é muito legal, isso é uma das coisinhas que a gente usa no treino cognitivo, que é tornar consciente aonde eu estou. Se eu estou dentro do circuito positivo, ou se eu estou dentro do circuito negativo dos estados de ego, que são essas bolinhas que eu mostrei para vocês. E estado de ego é a forma que eu penso, que eu sinto, que eu faço, que eu falo. A linguagem não é só a linguagem verbal, mas a linguagem não verbal também. Então você fica mais atento, você amplia sua consciência. Quando eu estou numa conversa, eu estou conversando com a pessoa, prestando atenção em todos esses detalhes. E eu estou prestando atenção ao que ela está falando. Isso é muito importante, principalmente quando a gente já é pai e mãe, que eu preciso escutar o que o meu filho diz. Só que se você vem com os conceitos éticos aprendidos, de que criança não sabe nada, e de criança não tem vez, de criança tem que só obedecer e ponto, você está deixando de ouvir seu filho. Você está deixando de ouvir e perceber que ele pode ser diferente de você. E aí dentro do treino cognitivo a gente vai olhar para a personalidade, para o caráter, para o temperamento que você tem. E se torna esclarecedor quando, por exemplo, avaliando o MBTI, que é uma ferramenta que se chama Myers-Briggs Type Indicator, que é um indicador tipológico de Myers-Briggs, que foi mãe e filha que criaram essa ferramenta, bárbara, muito usada no mundo corporativo, e eu uso muito aqui no consultório para trazer clareza para a pessoa de como ela busca energia, de como ela percebe o mundo, de como ela decide as coisas, de como ela se organiza no mundo. Então, se, por exemplo, um pai, que é um pai super prático, um pai super detalhista, um pai super presente no aqui e agora, tem um filho que é o oposto, que é uma criança intuitiva,
que vive de futuro, de mudanças, de rearranjar, muito criativa, cheia de ideias. O que vai ser dessa criança se esse pai, por exemplo, vou dar um exemplo. Convidei minha filha, uma das minhas filhas, para fazer um bolo. Isso há muito tempo, ela era pequenininha. Vamos fazer um bolo? Vamos. Então, você, por favor, abre os ovos. Eu sou extremamente prática. Então, como que você abre o ovo? Você bate o ovo, abre, põe, separa a gema ou não e põe no bolo. O que ela me falou? Mãe, tem garrafa PET? Eu falei, não sei, vamos dar uma olhada? Deve ter. E fui procurar. E o que ela fez com a garrafa PET? Ela tirou a gema do ovo, para ficar fácil de estar separando a gema do ovo, da clara. Se eu não soubesse disso, o que eu teria feito com a minha filha? Pelo amor de Deus, não é possível. Garrafa PET, minha filha, pelo amor de Deus, abre o ovo, tira daí, vamos perder tempo, vamos embora, vamos fazer as coisas, vamos fazer acontecer. E o que eu estaria falando para ela? Que eu não estou validando a criatividade dela. Que o certo ela tinha que ser rápida. Então ela vai guardar aquilo, na próxima vez ela não vai dividir comigo. Talvez alguma outra ideia mirabolante, como várias outras que ela me passou. Olha que legal, né? Agora, eu não sabia disso lá atrás, quando eles eram muito pequenininhos. Então tem questões de mandatos que quando eu poderia ter chegado numa situação e falando assim, vocês precisam me ajudar, que eu tô cansada. Que mãe que nunca falou isso, gente? Se não foi pra filha, foi pra namorado, foi pra marido, ou pra alguém, ela falou. E foi colocado, não porque eu disse, mas uma interpretação que eles tiveram de que eles davam trabalho. É justo isso com os filhos? Filho dá trabalho? Filho dá trabalho. Mas eu não tô assim por causa deles, é um conjunto de coisas. Então eu tiro deles, o mandato de tem que ser forte. Eu não vou falar nada pra minha mãe porque a gente dá trabalho, ela tá cansada, deixa quieto. Não, gente. Eu tenho que ensinar os filhos, e isso o treino cognitivo ele pode permitir, e ele permite a percepção de que a gente não é Mulher Maravilha, nem Super-Homem. Eu tenho aqui no consultório os bonequinhos da Mulher Maravilha e do Super-Homem, para mostrar para os pacientes, na brincadeira, e para os adolescentinhos e crianças, de que a gente não tem que pôr uma capa e sair voando aí, resolvendo o problema de todo mundo. Só que se a gente não sabe que a gente tem essa permissão, que não tem mal nenhum em não fazer isso, eu vou fazer. Eu vou deixar de falar não. Eu vou deixar de pensar em mim. Eu vou criar aqueles mandatos que eu estava falando, de ter que ser forte, de ter que ser esforçado, de ter que ser perfeito, de agradar sempre, né? Então o treino ele vai permitir essa nova visão, mudando crenças. Então o que são crenças? Crenças é uma forma que eu vejo o mundo, que eu aprendi lá atrás, pautados na minha vivência e na minha experiência de vida. Então isso vai ditar a forma que eu vejo o mundo. A gente pode falar da mesma situação, pessoal, onde para vocês podem ver de um jeito, eu posso ver de outro. Então aquela história da mão, eu vejo unha, vocês não veem. Quem que tá certo, quem que tá errado? Não tem certo, não tem errado. Só que a forma como eu vejo a realidade vai fazer totalmente a diferença nas relações. Então imagina só, sei lá, se uma aluna está numa sala de aula, e eu vejo bastante aqui, e tem uma professora lá na frente extremamente racional, que é uma forma da gente se posicionar e decidir a vida. E essa aluna é uma aluna extremamente sentimental, que é o que a gente chama de T e F. Se a professora entra de um jeito duro, rígido, fala de um jeito bastante firme e não agressivo, e essa menina F pode falar, ela não gosta de mim, ela tá brava, será que eu fiz? E o mesmo aluno que não é F, que é T, pode olhar para ela e falar, nossa, como ela é boa, ela se posiciona, ela explica bem, ela fala, ela não brinca muito, ela se posiciona. Estamos falando da mesma professora, só que com pontos de vista diferentes, de dois alunos que têm funcionamento estrutural, mental, né, função mental que a gente fala, de formas diferentes.
Então, quando a gente consegue perceber, através do treino cognitivo, que a gente pode adquirir uma nova forma de olhar a vida e que essa nova forma vai proporcionar para vocês qualidade de vida, seja social, seja afetiva, seja profissional ou na sua saúde, que legal. Então esse é o meu maior desejo quando eu falo de treino cognitivo para pais e para adolescentes e crianças. Onde a gente possa falar, pessoal, de emoção. Tem muitas pessoas que foram criadas onde as emoções não poderiam ser verbalizadas. Então aí a gente fala de emoção disfarce, emoção autêntica. E entram as máscaras. Eu não posso estar mostrando a minha raiva. Então eu ponho a máscara de que eu tô feliz. Ou eu não posso mostrar que eu tô com medo. Eu ponho a máscara de que eu tô bravo. Que são as crianças pequenas, que elas não sabem ainda mensurar e muito menos decodificar e informar o que eles estão sentindo. E para um pai que consegue ter essa percepção do mundo emocional, ele não vai ralhar com a criança se ela tá dando show, tá dando petit. Ela vai procurar ser empático com essa criança, entendendo o que pode estar acontecendo no mundo interno dela e ensinando essas crianças aquilo que eles estão sentindo. Então, me parece que o que você está sentindo é raiva. Me parece que você está chateado porque você não pôde ter aquele brinquedo que você gostaria. Eu também ficaria chateada no seu lugar. Então, por que a gente não percebe essas nuances da criança e tratando-as com mais afetividade, com esse conhecimento e com essa informação? Por que a gente não usa isso? Aliás, por que a gente usa isso com a gente? Você não sai pro seu marido, pra uma amiga, pelo amor de Deus, vai, para com isso, que não sei o que. Você pode até falar, mas você não fala, porque você fala, poxa, não deve estar fácil, tá difícil. Por que a gente não faz isso com as crianças? Então, gente, eu não tô falando aqui que o treino é cada um faz o que quer, não. O treino implica em você saber qual é o seu eixo e quando você está funcionando fora do eixo e como que meu filho funciona e o que eu posso fazer para colocar esse filho na vida de uma forma mais saudável, aonde eu consiga barrar aquilo que eu não quero e consiga falar aquilo que eu quero, ao invés de ficar só querendo receber ou só querendo ficar deixando pra lá, não quero entrar em contato, eu quero ficar bravo, eu quero me irritar, enfim, o que for. Então é importante passar valores que acabaram se perdendo, competência socioemocional, trabalhar todas elas, sabendo das diferenças de cada um. Ninguém tem que tirar 10 toda hora. Ele pode tirar 10 em outra área da vida, que não seja escola. Então, eu sabendo disso, eu fico mais flexível. Eu me conhecendo mais, eu posso olhar para o outro de uma forma mais empática. Lembrando que dentro de casa existe respeito, sim, precisa ter valores bem estabelecidos. Mas eu preciso olhar para o meu filho com mais empatia. Então, o treino proporciona isso. Um autoconhecimento muito grande. Agora, para que isso funcione, gente, eu preciso estar consciente e querer mudar. Então tem muita gente que chega aqui no consultório porque outras pessoas fizeram o treino e se sentiram muito melhor, deram uma guinada na vida, mudaram a parte profissional, ou seja, afetiva, ou mudaram estilo de vida, melhoraram saúde, emagreceram, pararam de fumar ou de beber, e não tem comprometimento algum. Então eu sou a primeira pessoa a falar, não vai dar certo. Eu sinto muito, não dá pra gente continuar porque você não tá comprometido. Então essa é a premissa básica, eu preciso me comprometer e saber pra onde que eu tô querendo ir. Então eu tenho que estabelecer objetivos bem claros pra onde a gente vai caminhar. Porque só a partir disso eu vou mudar meu hábito. Então eu tenho que saber que hábito que eu tenho que não é legal e como eu mudo. Aí eu só vou mudar com treinamento, com autovigilância, com monitoramento e com repetição. Porque daí eu crio dentro de mim insights. A partir do momento que eu tenho insights que vêm com as informações, eu crio dentro de mim vontade de mudar. Aí eu crio ações. Só que para essa ação se manter, eu tenho que ter disciplina. Disciplina de pensar, de sentir e de agir de uma forma equilibrada. Sendo responsável por aquilo que eu quero. Me dando feedback positivo. Nem que seja para as coisas pequenas. E eu preciso saber que eu posso me distender cada vez mais.
Porque daí eu sei que eu tenho capacidade, porque você tem capacidade. A gente só não tem muitas vezes informação. E aí eu crio um protocolo, eu crio uma estrutura que me permite caminhar para o lugar que eu desejo ir. Essa é a base do treino. Então, eu divido aqui com vocês a minha experiência, que funciona. E qualquer pessoa que me conheça há mais de 15 anos, 20, sabe hoje que eu sou uma pessoa bastante diferente do que eu já fui. E que essa mudança, ela é contínua. Não é simplesmente entendi, liga o botão, já vou mudar. Não, é todo dia. É autovigilância, é manutenção e troca das disfunções cognitivas que a gente fala totalmente distorcidos, pensamentos distorcidos, ao invés de eu ficar pensando, ai, mas vamos supor, um namorado que, primeiro namoro, a menina não dá a atenção que ele gostaria, são perfis diferentes, ela não responde, então, ela não gosta mais de mim, ela vai terminar comigo. Pera, por que eu escolho pensar isso? O pensamento, ele tem que ser útil. Se ele não é útil, ele não me traz bem-estar. Então, a primeira coisa que a gente fala é trocar um pensamento desadaptativo para um pensamento adaptativo. Mudar as crenças. Por que eu tenho que fazer um monte de coisa que não me faz bem? Porque eu tenho? Não. Eu preciso avaliar se eu quero. Se de fato eu preciso. Então você se liberta. Você consegue visualizar todas as crenças que a gente tem e que a gente fica preso a elas e não leva a gente a lugar nenhum. Eu consigo, sabendo qual é o meu funcionamento estrutural de personalidade, eu não vou fazer como eu fiz. Por anos, eu achava que eu tinha algum problema. Por quê? Porque eu não me abastecia de festa, de domingueira, de passeios. Eu queria ficar em casa, lendo ou com um grupo pequeno de amigos, porque eu sou introvertida. Mas por muitos anos, eu me portei como uma pseudo-extrovertida. Entende? E isso me fez muito mal, porque eu saí da minha essência para trabalhar fora dela. Aí começa o estresse. Você vai sobrecarregando o seu corpo. Então é importante a gente saber qual que é o nosso funcionamento. Eu sou uma pessoa perceptiva. Então eu começo muitas coisas, é da pessoa perceptiva começar várias coisas e muitas vezes não terminar. Quantos cursos de inglês eu fiz? Curso de fotografia, curso disso, curso daquilo. Acabava no meio, porque eu sou perceptiva. Então, se a gente não sabe disso, você ao invés de usar a sua característica positiva, a sua força das suas letras, você fica na sua dor. Se sentindo um fracasso, se sentindo perdida, se sentindo, sei lá, qualquer outra coisa que não vai fazer bem pra você, né? O que mais a gente precisa saber? Quanto que eu sou assertivo ou não? A gente não nasce assertivo. E o que é ser assertivo? É você parar para pensar naquilo que você necessita, sabendo que você tem o direito e dever de se posicionar, respeitando o direito do outro. Também não era assertivo. Quantas vezes, mas quantas vezes eu fiz coisas que eu não queria ter feito, porque eu queria agradar alguém, achando que se eu não fizesse, a pessoa poderia não gostar de mim, ou poderia ser chato, ou poderia ser falta de educação, sei lá, qualquer outra coisa. Então, trabalhar a assertividade traz pra gente qualidade de vida, saindo da passividade e não necessariamente tendo que ir pra agressividade, que fatalmente quem é passivo uma hora vira agressivo. Aí todo mundo fica com um olhão desse tamanho. Nossa, por que ela fez isso? Só por causa disso? Não, não é só por causa disso. Por causa de um monte de coisas que foram se acumulando. Então a gente precisa trabalhar a assertividade. A gente precisa trabalhar e olhar para a qualidade de vida. Que eu percebi quando eu comecei a trabalhar com essa questão do treino, que eu não tinha. Quando eu me separei com as crianças pequenas, eu não sabia o que fazer da minha parte de lazer, da minha parte social, porque por muito tempo eu fui mãe profissional. E o resto? E as outras funções? Mulher, amiga, filha, sei lá, tantas outras que a gente pode ter. Perdeu-se no tempo da maternagem. E eu achava que eu estava fazendo certo. Ilusão, né? É uma ilusão isso. A gente não sabe de nada, não tem controle de nada.
Por isso que é legal a gente se permitir mudar a forma de pensar, criar novas formas de pensar, deixando de lado o controle, que é uma ilusão, a gente não tem controle de nada, né? O que mais a gente aprende no treino, pessoal? A gente aprende a estar olhando para o outro, trocando as cadeiras. Quantas vezes a gente fica julgando o outro? Quantas vezes a gente acha que o outro tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo? A gente não sabe o que está acontecendo na vida do outro. Eu não sei o que aconteceu na história da outra pessoa para chegar ali onde ela está. Então a gente olha de uma forma empática para o outro, sem julgamento. Eu não fico esperando recompensa. Ah, eu fiz isso, aquilo, aquele outro, minha irmã me ligou e eu fui lá a hora que ela pediu, mas agora que eu preciso ela não pode vir, então que horror, eu não vou fazer mais nada pra ela. Não, por quê? Eu fui porque eu quis. Ela não tem obrigação de fazer exatamente o que eu gostaria que ela fizesse. Olha que legal. Não existem regras rígidas, pessoal, a gente cria regras. Está na hora de comer, tem que comer agora. A criança não tá com fome, tá de férias, tá curtindo a praia, mas tem que comer. Aí você se desespera porque não come. Ela não comeu, ficou na água o dia inteiro, vai ter uma insolação. Gente, levanta minha mão. Quantas vezes eu não criei essas regras? Pra quê? Não serve pra nada, não ajuda. Não tô falando que a gente não tem que ter regra, hein, gente? Pra eles saberem, não é isso que eu tô falando. Tô falando que não tem que ser rígida. Porque quando ela é rígida, eu perco a minha espontaneidade. Eu engesso a outra pessoa. E assim a gente se distancia. A gente aprende no treino a trabalhar carícias. Coisas boas. Eu trago pra mim coisas que não são boas e eu não aceito. Tem leis de carícias que a gente trabalha. Que é o pedir. A gente não pede, não aprendeu a pedir. A gente não aprendeu a falar não para aquilo que não faz bem. Quantos lixos você pega por aí e não fala que não foi bom, que não gostou, que queria que fosse diferente? Quantas vezes você não se dá carícia positiva, você só se detona, você só se cobre como se ficasse o dia inteiro com o nariz, com o dedo no nariz? Quantas vezes você deixa de dar uma carícia positiva para alguém que está do teu lado, ávido por receber aquela criança que está esperando que você olhe para ela, e aí você tá no celular e a pessoa tá jogando tênis e você não tá prestando atenção, chega no final, nossa, a pessoa jogou super bem. Ele sabe que você não prestou atenção no jogo. Carícias. E quantas vezes a gente quer e fala parabéns por alguma coisa e a pessoa não sabe receber? Então são outras coisas que a gente aprende no treino. A gente aprende a descobrir como foi o desenvolvimento da sua personalidade, em que momento pode ter acontecido alguma coisa que te travou ali no processo de desenvolvimento e que frases que a gente tem que falar para se libertar disso. A gente aprende a descobrir qual é a nossa posição existencial, como que eu me coloco no mundo. Será que eu me coloco como uma pessoa ok, onde eu tô bem e o mundo tá bom, tirando as questões que faz parte da humanidade? Ou eu me coloco sempre como menos e os outros são mais? Ou eu me coloco como mais e os outros são menos? Tudo isso a gente aprende. E a gente aprendendo, a gente consegue usar isso para entender os outros ao nosso redor. Então tem um monte de coisas que a gente usa no treino. Aprender a ter autoestima, aprender a sua inteligência emocional, quantificar quanto que você tem, quanto você pode melhorar. A trabalhar conflitos. Qual que é o teu perfil de conflito? Você lida com conflito? Você evita conflito? Você se posiciona ou você agride para obter aquilo que você quer? Ou você procura caminhar buscando um terceiro caminho onde as duas partes vão ganhar? Então, pessoal, esse é um pouquinho do que é o treino cognitivo. Eu espero que tenha ficado claro para vocês como funciona. E é um prazer poder estar dividindo com vocês um pouquinho da minha história. Porque eu criei esse treino cognitivo. E criar nada mais é do que compilar todas as informações que eu aprendi em pós, em cursos que eu fiz. E pensei, essas informações fizeram diferença para mim. Quando eu estava fazendo o curso após da terapia cognitivo comportamental, eu aprendi sobre crenças. Eu falei assim, meu Deus, por que eu sofri tanto pensando isso? Então a gente muda a visão que a gente tem da gente, do outro e do mundo, que é a tríade da terapia cognitivo comportamental.
Então, quando eu falo de criar, na verdade não é criar, porque isso já existe. Na verdade, eu só compilei de uma forma bastante carinhosa, de uma forma bastante positiva, para poder ajudar as pessoas que vêm aqui, porque fizeram diferença para mim. Eu me sinto uma pessoa melhor usando tudo isso que eu uso aqui no treino com os meus clientes. E é isso que eu quero estar dividindo com vocês, um pouquinho do que já existe por aí, só que colocado de uma forma muito clara, muito objetiva e muito direta, onde você sim, sabendo de tudo isso, pode obter o sucesso que você quiser, da área que você quiser, porque o sucesso depende das informações que você tem, e aqui você vai obter muitas informações, mas a atitude que você vai tomar a partir do momento que você entender que a vida que você tem é uma escolha sua. Então, vem com a gente, vamos tornar pessoas melhores, com qualidade de vida.